E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Rony, professor de Física. Neste vídeo vamos resolver um exercício relacionado ao estudo da Lei de Ampère. Observe o quadro. Nele temos um fio muito longo e cilíndrico, onde se estabelece uma corrente elétrica estacionária de intensidade I. E o vetor densidade de corrente J associado é considerado uniforme em toda a área de seção transversal do fio. O nosso propósito aqui é o de calcular o campo magnético gerado por essa corrente elétrica estacionária em pontos externos e em pontos internos a esse fio muito longo e cilíndrico. Como o problema exibe simetria cilíndrica ou axial, nós podemos calcular o campo magnético muito facilmente recorrendo à Lei de Ampère. Nós já vimos que essa lei nos diz o seguinte: a circulação do campo magnético ao longo de um caminho fechado C, também chamado de circuito amperiano, é igual a μ0 vezes a intensidade de corrente elétrica I envolvida por tal caminho fechado C. Muito bem? Vamos começar, portanto, calculando o campo magnético para um ponto externo. Para fazer isso, eu construí um caminho fechado C2 orientado no sentido anti-horário de raio R2. Observe que R2 é maior do que Azinho, o raio do cilindro em questão. De acordo com a regra da mão direita, conforme já vimos anteriormente, sabemos que as linhas de campo magnético são círculos localizados em planos perpendiculares ao eixo do cilindro, que coincide com o eixo Z. Consequentemente, uma linha de força ou uma linha de campo magnético coincide com o caminho fechado C2. E como nós temos simetria axial ou cilíndrica, nós podemos afirmar que a intensidade do campo magnético é a mesma em todos os pontos do caminho fechado C2. Você deve recordar apenas o seguinte: o vetor campo magnético tangencia a linha de força no ponto considerado conforme ilustrado. Portanto, o vetor B possui a sua intensidade na direção do versor φ. Muito bem? Vamos então recorrer à Lei de Ampère. A integral de linha ao longo do caminho fechado C2 nos dá o vetor B, eu vou substituir por B, φ versor. Produto escalar com o vetor dl representado no mesmo ponto. O vetor dl tangencia o caminho C2 conforme ilustrado no quadro. Essa figura representa uma vista superior do caminho C2. Observe que o vetor dl possui a mesma direção e sentido do vetor B. Portanto, o vetor dl é dado por dl, φ versor. E como seu módulo é infinitesimal, ele pode ser confundido com um arco de circunferência de ângulo central dφ e raio R2. Bom, sabendo disso, obtemos B φ versor, produto escalar com dl, φ versor. E isso é igual a μ0 vezes o I envolvido pelo caminho C2 é justamente o I total, portanto, Izinho. Note agora o seguinte: o produto escalar do versor φ por ele mesmo dá 1. Conforme eu disse anteriormente, a intensidade do campo magnético B é a mesma em todos os pontos do caminho C2, portanto, ele sai da integração. Então a gente obtém B que multiplica a integral ao longo do caminho fechado C2 de dl. Perceba que dl se relaciona com dφ e R2 da seguinte forma: o ângulo central dφ é igual ao comprimento do arco dl sobre o raio. Portanto, eu vou substituir diretamente o dl por R2 vezes dφ. E nós vamos integrar ao longo de uma volta completa. Portanto, essa integral vai de 0 a 2π. E tudo isso é igual a μ0 vezes I. Muito bem? Observe que R2 permanece constante, portanto ele sai da integração. Então B vezes R2 vezes a integral de dφ de 0 a 2π, pelo teorema fundamental do cálculo, nos dá simplesmente 2π, e isso é igual a μ0 vezes I. Isolando o campo magnético B, obtemos B em função de Rzinho é igual a μ0 vezes I sobre 2π vezes Rzinho. Eu vou substituir R2 por Rzinho e colocar a condição de que Rzinho é maior do que o raio do cilindro. Na notação vetorial,
temos que o vetor B está na direção φ versor. Observe como a lei de Ampère facilita muito o cálculo do campo magnético, desde que o problema possua simetria, neste caso, simetria axial ou cilíndrica. Essa expressão já foi obtida a partir da lei de Biot-Savart. Ela deu um pouquinho mais de trabalho. Muito bem? Vamos agora repetir o mesmo raciocínio para um ponto interno. Observe a figura. Agora eu construí um caminho fechado C1, orientado no sentido anti-horário, de raio R1. Como o problema exibe simetria axial ou cilíndrica, nós já podemos afirmar que uma linha de força ou uma linha de campo magnético coincide com o caminho fechado C1 de acordo com a regra da mão direita. Portanto, eu reforço. A intensidade do campo magnético em todos os pontos do caminho fechado C1 possui o mesmo valor. Você só deve recordar que o vetor campo magnético tangencia a linha de força no ponto considerado. Portanto, se eu destacar este ponto aqui, ó, o vetor campo magnético estará orientado nessa direção e sentido. Eu vou representá-lo da seguinte forma. Vamos colocar aqui o vetor B, vetor B', ele possui a sua intensidade B' também na direção do versor φ. Muito bem? Nós temos aqui o caminho fechado C1. Muito bem? Dando sequência, vamos recorrer mais uma vez à lei de Ampère. Então vamos dar sequência. A integral de linha ao longo do caminho fechado C1 do produto escalar do vetor B pelo vetor dl. Então nós temos exatamente o mesmo raciocínio. Nós temos a intensidade do campo magnético B para um ponto interno. Eu vou representar simplesmente por B, apenas saiba que ele é diferente do campo magnético externo calculado anteriormente. Então nós temos B φ versor, da mesma forma que anteriormente, produto escalar com o vetor dl, mais uma vez dl φ versor, e isso é igual a μ0 vezes o I envolvido. Observe que o lado esquerdo se repete. Então nós temos φ versor, produto escalar com φ versor, que dá 1. A intensidade do campo magnético B permanece constante em todos os pontos do caminho C1, portanto ele sai da integração. O dl eu vou substituir agora por R1 vezes dφ. R1 permanece constante, portanto ele sai da integração. Eu vou ficar com B vezes R1 vezes a integral de 0 a 2π de dφ, e isso nos dá B vezes R1 vezes 2π. Então o lado esquerdo já fica resolvido. B vezes R1 vezes 2π. E isso é igual a μ0 vezes o I envolvido. Muito bem? Observe a expressão obtida e o raciocínio realizado até aqui. O nosso desafio agora é o de calcular o I envolvido. Para fazer isso, eu vou recorrer à informação de que o vetor densidade de corrente é uniforme em toda a área de seção transversal. Observe antes disso que a corrente elétrica envolvida pelo caminho fechado C1 não é igual a I, a corrente elétrica total. Para obter o I envolvido, eu vou recorrer a uma expressão já abordada por nós em vídeos anteriores. Na situação em que o vetor J é uniforme em toda a área de seção transversal, ele se relaciona com a corrente elétrica I e com a área de seção transversal a partir da expressão o I, a intensidade de corrente elétrica I, é igual ao módulo do vetor J vezes a área de seção transversal. Como a intensidade do vetor J é constante em todos os pontos da área de seção transversal do fio, eu posso escrever que a razão I sobre A é uma constante, abreviando aqui por CTE. Portanto, eu posso relacionar a corrente I com a corrente envolvida a partir dessa razão. Vamos começar com a corrente total. A corrente total I sobre a área de seção transversal total, que é π vezes o raio Azinho ao quadrado. Isso é igual ao I envolvido pelo caminho fechado C1, dividido pela área correspondente em questão, que é π vezes o raio R1 ao quadrado. Perceba que, simplificando π com π, a corrente elétrica I envolvida fica dada facilmente por I,
que multiplica R1 ao quadrado sobre Azinho ao quadrado. Muito bem? Substituindo essa igualdade na expressão da lei de Ampère, obtemos B vezes R1 vezes 2π. Isso é igual a μ0 vezes o I envolvido, que é justamente I vezes R1 elevado ao quadrado sobre Azinho ao quadrado. Muito bem? Aqui eu posso simplificar R1 com esse quadrado e com isso obtemos B da seguinte forma. B em função de Rzinho, ele é igual a μ0i sobre 2π Azinho ao quadrado. Observe que todos esses termos permanecem constantes, vezes Rzinho. Agora eu estou substituindo R1 por Rzinho e impondo a condição de que Rzinho é menor do que o raio do cilindro representado por Azinho. Muito bem? Na notação vetorial, o vetor B possui a sua intensidade na direção do versor φ. Muito bem? Observe agora o seguinte. Para pontos externos a esse fio muito longo e cilíndrico, a intensidade do campo magnético cai com a distância Rzinho. Porém, no seu interior, a intensidade do campo magnético aumenta com a distância Rzinho ao eixo do cilindro. Observe que B é diretamente proporcional a Rzinho. Se nós quisermos ilustrar esse comportamento em um gráfico, vamos colocar aqui, portanto, no eixo vertical, a intensidade do campo magnético em função da distância Rzinho, adotando aqui as unidades do Sistema Internacional. Muito bem? Observe agora o seguinte. Quando R é igual a zero, eu estou em um ponto sobre o eixo do cilindro. Se R é igual a zero, a intensidade do campo magnético vale zero. A partir daí, ele cresce linearmente até Rzinho igual a A. Muito bem? Então, quando Rzinho é justamente A, nós vamos obter o seguinte resultado. A cancela com A ao quadrado, vai dar μ0i sobre 2π vezes A. Então, aqui nós vamos obter μ0 vezes I dividido por 2π Azinho. Muito bem? Esse é o ponto em questão. E a partir daí, o campo magnético, a sua intensidade, cai com a distância Rzinho. Portanto, nós vamos obter essa curva para Rzinho maior do que A. Muito bem? Então aqui nós temos a dependência do campo magnético para pontos internos e aqui para pontos externos. Muito bem? Com isso, eu encerro este vídeo. Até a próxima.